Olá a todos e bem-vindos a mais um encontro do nosso Crisma. Hoje nós vamos continuar a aprender sobre o terço, sobre os mistérios do terço. Mas antes, vamos rezar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, mas antes da gente começar propriamente sobre o mistério que vamos aprender hoje, seria bom relembrar um pouquinho do que é o terço. Todos tem terço, né? A gente é no primeiro encontro, segundo encontro que a gente teve esse ano, quando era presencial. A gente falou um pouquinho do terço, então a gente quer relembrar. O terço são divididos em 5 mistérios, então são 5 partezinhas da parte redonda dele, né? Essa parte mais comprida, são 5 partezinhas assim, para enxergar, porque meu terço é meio transparente. São 5 partes com 10 continhas, divididas em uma continha separada. No começo, a gente tem a cruz, que é quando a gente segura para rezar o creio, que nós aprendemos. Depois vem o Pai Nosso, que é o plugueira. Depois do Pai Nosso vem 3 Ave Marias. Ave Maria para Deus Pai, Ave Maria para Deus Filho e Ave Maria para Deus Espírito. Depois aqui a gente reza o Glória e as jaculatórias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aí a jaculatória, que geralmente é: Amor Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Depois que se reza isso, começa então o terço, meditando os mistérios. Então sempre começa com o Pai Nosso e depois vai para as 10 Ave Marias. Então, hoje nós vamos falar sobre o mistério doloroso. Então a gente fala, primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no olho das oliveiras. Pai Nosso, reza o Pai Nosso, 10 Ave Marias. Aí depois das 10 Ave Marias tem essa continha separada, que eu não sei como eu vou mostrar isso pra vocês, mas sim, essa continha separada, em que termina dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e a jaculatória. Depois começa-se a segundo mistério, e começa o Pai Nosso, 10 Ave Marias, jaculatória, Pai Nosso, 10 Ave Marias, jaculatória. Até que seja o último mistério, depois reza-se o Glória, mas depois a gente termina aqui. Então, começa, né, pela direita, e quando termina os 5 mistérios, termina a imagem que geralmente é de Nossa Senhora, mas pode ser um terço mais destinado a alguma veneração a algum santo. Mas por que é Nossa Senhora? Porque no final do terço a gente reza uma Salve Rainha, uma oração que a gente aprendeu. Então a gente reza primeiro agradecendo, né? Rezando infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tornai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos consagrar, vos saudamos como a Salve Rainha. Daí a gente começa rezando, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. E assim a gente termina o terço. Então, isso foi um rápido, para relembrar, porque a gente já aprendeu sobre isso, bem no comecinho do ano, sobre a constituição do terço, né? O terço é um instrumento do católico que a gente utiliza para meditar e para não se perder, principalmente não se perder nas Ave Marias, porque se a gente medita sobre o mistério, que é para isso que serve também o terço, né, para a gente meditar as passagens de Jesus Cristo aqui na Terra. Se você não está se contando, as Ave Marias acaba se perdendo. Então hoje nós vamos aprender sobre o mistério doloroso. O mistério doloroso é rezado nas terças e nas sextas-feiras. O mistério que a gente aprendeu ontem era o gozoso, que era na segunda e na quarta
Era na segunda e na quarta-feira. Deixa eu confirmar. Tenho certeza, quarta e domingo. Geralmente eu sempre confundo com glorioso. Segundas e sábados. Do gozosos, então, são nas segundas e sábados. Gloriosos são nas quartas e nos domingos. Então, a gente vai aprender sobre o mistério doloroso, que é nas terças e sextas-feiras. No primeiro mistério, a gente contempla, reflete, pensa mais sobre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, peguem a Bíblia de vocês, vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo do 36 ao 46. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos, enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então ele lhes disse: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, seja feito como eu quero. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capazes de ficar vigiando 1 hora só comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: Meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Ainda dormes e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me entregar está chegando. Esse é o primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E aqui a gente percebe que Jesus sabia que ele ia ser crucificado e pela dor que ele ia passar. Mistérios dolorosos. Nós estamos refletindo sobre as dores de Jesus Cristo, desde o começo, aqui no Horto das Oliveiras, até a sua crucificação e morte. Então aqui ele pede para que a vontade dele não seja feita mesmo assim de Deus. E tem uma passagem muito importante que a gente fala muito assim, principalmente no grupo de jovens, que é quando ele fala com Pedro que acabou dormindo, porque Pedro devia estar vigiando enquanto ele estava rezando, mas Pedro dormiu. E ele falou assim: Não fostes capaz de ficar vigiando 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. É o que a gente sempre fala, de vigiar e prestar atenção, porque a gente nunca sabe quando Jesus vai voltar para salvar as almas em que estão em amizade com Deus. E orar, ou seja, rezar, pedir a misericórdia, pedir ajuda, pedir que seja uma pessoa melhor, pedir o auxílio de Deus. Então esse foi o primeiro mistério. A agonia de Jesus no horto, a agonia que ele sentiu, como ele diz mesmo: estou ficando triste e angustiado. Porque ele sabia que o que estava por vir, o sofrimento que estava por vir. Então ele rezava pedindo para Deus que a vontade de Deus seria feita, não a dele. Esse foi então o primeiro mistério. Então vamos para o segundo mistério doloroso, que é a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar no Evangelho de Mateus, mas para o capítulo 27, versículo 11 ao versículo 26. No contexto aqui, a gente estava falando sobre a oração que Jesus fez no Horto das Oliveiras. Ele comentou: Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. De fato, Judas Iscariote o entregou aos soldados de Pilatos que estavam à procura dele. Decorrer da história que a gente tem aqui na Bíblia de Mateus, no versículo 26 e 27.
Pedro negou que o conhecia, Pilatos, Judas se matou e Pilatos, ele foi interrogar Jesus. E a gente vai ler então até ao interrogatório. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, tu o dizes. E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à multidão que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um preso famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com este justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, qual dos dois queres que eu solte? Eles gritaram, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei com Jesus que é chamado de Cristo? Todos gritaram, seja crucificado. Pilatos falou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água. Lavou a mão diante da multidão e disse, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, nós contemplamos aqui a flagelação. A flagelação, eu não sei se vocês já assistiram A Paixão de Cristo, ou qualquer filme que conta a história, né, de Jesus e mostra a flagelação, que é no sentido de açoitamento, em que chicoteavam Jesus Cristo, o judiavam mesmo e o forçaram a carregar a cruz. E aqui a gente pode ver o interrogatório e o julgamento. Pilatos, que era o governador, não queria ser responsável pelo julgamento de Cristo, tanto que sua mulher falou para ele não fazer isso porque ela sonhou com Jesus Cristo e disse que ele tinha sofrido muito. E Pilatos muito bem sabia que tudo isso estava acontecendo por pura inveja dos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes naquela época eram os homens que cuidavam da lei do Antigo Testamento, dos judeus. Eram os homens que ditavam, não é que ditavam, mas é que os guiavam. Então, os homens da lei, basicamente, eles tinham muita inveja de Cristo. Então, eles conseguiram persuadir, enganar o povo junto a eles, né, para que pudessem soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. Então, quando Pilatos viu que ele não ia conseguir convencer o povo de soltar Cristo, ele lava as mãos no sentido de que a culpa não é dele, ele vai ser lavado da culpa. Tanto que uma curiosidade do Libras é que o sinal de Pilatos para Libras, né, que é a língua de sinais, é fazer assim e assim, que é lavar as mãos, porque ele não queria ser culpado da morte e da crucificação daquele homem que ele não achava uma acusação justa. Ele não achava realmente o que ele poderia ter feito, Jesus poderia ter feito contra as leis dos judeus. Tanto que o perguntou, tu és o rei dos judeus, no começo do interrogatório, e Jesus responde, tu o dizes. Então, esse foi o primeiro e o segundo mistério doloroso. No terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos. Está lá em Mateus 27, do 27 ao 29. Vamos ler. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara.
dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve o rei dos judeus. Então os soldados, quando prenderam Jesus, colocaram um manto nele e teceram uma coroa feita de espinhos. Pegaram uma planta, uma fibra bem grande, cheia de espinhos, trançaram ela e colocaram na cabeça de Jesus. Então, assim, eles falaram com escárnio. Eles zombavam de Jesus. Eles zoavam, vamos dizer assim. Já que ele dizia que ele era o rei dos judeus, então os soldados colocaram uma coroa nele. Só que essa coroa era feita de espinhos e ela entrou na carne de Jesus. Eles colocaram uma vara na mão de Jesus, uma capa, Jesus todo machucado, todo ferido já. E eles ficaram ali ajoelhados, zombando de Jesus naquela situação, humilhando Jesus, que suportou toda aquela dor, de tudo que fizeram com ele, de colocarem a coroa de espinhos na cabeça dele. Suportou tudo aquilo com muita força. Então depois vem o quarto mistério, que é Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. A passagem está lá em Marcos 15, 21 ao 22, e fala assim: Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Obrigaram-no que levasse a cruz e conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Então Jesus estava indo para o Calvário, onde ele foi crucificado, esse lugar chamado Gólgota, que é o lugar do crânio, é o nome do lugar em que ele estava indo. Pegaram uma pessoa que estava passando por ali, que se chamava Simão de Cirene, muitas vezes é chamado também de Cirineu, porque ele veio de Cirene, então ele era o Cirineu, e obrigaram essa pessoa a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não estava mais suportando o peso. Jesus já havia caído mais de uma vez com o peso da cruz no meio do caminho. Ele não estava mais conseguindo caminhar. Ele não tinha forças para isso. Então obrigaram Simão, aquele homem que não tinha nada a ver com nada, estava voltando do trabalho dele no campo, e eles obrigaram a ajudar Jesus a carregar aquela cruz que era enorme e super pesada. E assim Simão foi e ajudou Jesus nesse caminho do Calvário. Ajudou Jesus a carregar a cruz. Então, esse foi o Cirineu, a caminho da crucificação de Jesus. Falando em crucificação, vem o quinto mistério, então, que é o último mistério doloroso, a crucificação e a morte de Jesus. Está em Lucas 23, do 33 ao 46. Chegados que foram ao lugar do Calvário, ali crucificaram, como também os ladrões, um à direita e um à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era quase a hora sexta, e toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Existem muitas coisas interessantes nessa passagem, como, por exemplo, falam que Jesus foi crucificado no meio de ladrões, um à direita e um à esquerda. Vocês provavelmente já ouviram essa passagem em que dois ladrões estão conversando, crucificados, e um dos ladrões pede perdão. Ele pede para que Jesus lembre-se dele na morte, quando Jesus chegar ao paraíso. E o outro ri dele. Ele não entende por que ele está fazendo aquilo. Afinal, eles estavam sendo mortos. Mas esse outro ladrão diz que eles mereciam, eles tinham feito coisa errada. E Jesus não. Jesus olha para esse ladrão e fala assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus ele perdoou e absolveu porque aquele ladrão estava realmente arrependido do que ele tinha feito. Ele pediu perdão por tudo que ele havia feito. E Jesus, mesmo naquela situação, acolheu e perdoou os pecados daquele homem. E junto com Jesus ele foi para o paraíso, que é para onde a gente quer ir. Então, se até um ladrão à beira da morte, realmente arrependido, que realmente pede perdão por tudo que fez e entende quem é Jesus, consegue
O que nós estamos esperando, né, para mudar a nossa vida? A gente pode não ter essa oportunidade à beira da morte. A gente tem que mudar hoje, tem que mudar agora a nossa vida. Porque Jesus está nos esperando. Independente da nossa situação, Jesus está esperando para nos perdoar e para nos acolher. Outra coisa que fala nessa passagem é que Jesus, naquela situação, todo machucado, não se aguentando mais, crucificado à beira da morte, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus pede para que Deus perdoe todas aquelas pessoas que estão fazendo mal para ele. Naquela situação extrema, ele pede perdão por aquelas pessoas que não entendiam o que estavam fazendo. Jesus sabia que aquelas pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. Apesar de toda aquela dificuldade, toda aquela humilhação, ele pede para Deus perdoar. E fala que era quase a hora sexta quando Jesus foi crucificado e que a terra ficou em trevas até a hora nona. E o que seria isso? Naquela época não existiam os nossos relógios, certo? Eles não tinham um relógio. Então eles se orientavam pelo sol. Então, o sol nascia mais ou menos às 6 da manhã. Então era a partir desse horário que eles contavam. Então a hora sexta era meio-dia. E a hora nona eram as 3 horas da tarde. Por isso que nós fazemos a celebração quando nós vamos falar sobre a morte de Jesus às 3 da tarde. Do meio-dia às 3 houve trevas pela terra. É o que diz a passagem. Então por isso que nós fazemos essa celebração às 3 horas da tarde. E a última coisa que Jesus fala, depois de tudo isso, ele se entrega. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expira. Ele morre. Ele realmente se entrega por nós. É a maior prova de amor que a gente vai receber na nossa vida. Nada que veio antes foi maior que isso e nada que vai vir depois é maior que isso. Jesus entregou a sua vida por nós. A sua vida ao extremo. Ele foi humilhado, morto, crucificado e entregou o seu espírito para nossa salvação. Nenhuma prova de amor vai ser maior que essa, nunca. Entendam isso. Quando Jesus se entregou por nós, ele estava fazendo a maior prova de amor. Ele deu a vida por nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, diz uma passagem. E Jesus, ele fez isso de forma perfeita. Ele entregou a vida dele por nós de forma perfeita, porque ele era Deus. E através da morte de Jesus, nós temos acesso ao céu. Nós estamos salvos. Nós podemos almejar a santidade e ir para o céu. Então, quando a gente reza os mistérios dolorosos do terço, a gente reflete um pouquinho sobre todo o sofrimento que Jesus passou, tudo o que aconteceu para que a gente pudesse estar aqui, para que a gente realmente tivesse a liberdade e o desejo de querer o céu, de querer estar junto a Jesus. Então, é triste, mas é muito bonito ao mesmo tempo. A gente fica um pouco, assim, chateado, um pouco consternado com tudo que Jesus passou. Desde a sua condenação até a sua morte, foi muito sofrimento. E nós sabemos disso. Mas é bom que a gente medite também esse sofrimento para entender que a nossa vida é importante. Jesus fez isso por nós. Ele entregou a sua vida por nós. E não foi por nós de uma maneira geral. Foi por mim, foi por você, foi pelos seus pais, foi pelos seus avós, pelos seus amigos, por cada um individualmente. Se só existisse uma pessoa na Terra, Jesus faria a mesma coisa. Porque a nossa alma é muito importante. Nós somos muito importantes individualmente para Deus. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe o nosso nome. Deus nos salvou pessoalmente, individualmente. Nós somos salvos por Ele. Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse amor incondicional que Deus tem por nós. E a gente queira melhorar sempre e almejar a santidade e o céu para que a gente possa se encontrar com Ele um dia, quando for a nossa hora.
Vamos rezar então um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo para que Deus olhe por nós, pela nossa vida. Maria nos conduza até seu filho, porque tudo o que nós queremos é o céu. Toda a nossa vida aqui na Terra tem que ser pautada nisso, em buscar a santidade e chegar ao céu. Então, vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.